Sejam bem-vindos a mais uma live do Enfrentando a Dislexia. Meu nome é Caroline e eu sou tutora para disléxicos. E nesse canal eu ensino mães em 4 semanas a ajudar e a compreender, mas mais que isso, a entender os efeitos da dislexia em seu filho e ajudá-lo a vencer as dificuldades escolares. E hoje iremos falar com a Angélica. Angélica é uma mamãe que tem uma filhinha disléxica e ela vai compartilhar aqui com você está sendo esse processo depois que ela entrou no curso Aluno Disléxico, Aluno Vencedor. Tudo bem, graças a Deus. Ah, então tá bom. Eu estava comentando aqui, falando que você participou da semana, eu até anotei o nome, a Semana de Mães que Sabem Ensinam Melhor. E Isso. foi um curso também de uma semana, foi muito especial essa semana, porque quando a gente joga, né, quando a gente fala desse nome na internet, Mães que Sabem Ensinam Melhor, a gente acaba atirando assim, puxando um lado dos professores que ficam meio bravos, falam como é que a mãe ensina melhor. Então foi uma aventura que a nossa equipe, né, do Enfrentando a Dislexia, a gente apostou e foi uma aventura que deu muito certo, porque não só você, outras mães entraram dentro da mentoria, dentro do curso, e está sendo muito bom ter vocês, poder compartilhar os conhecimentos com vocês. Para quem não sabe, nós temos um curso, chama Aluno Disléxico, Aluno Vencedor, e a Angélica faz parte desse curso. Depois da semana gratuita, ela entrou dentro do curso e ela vai contar um pouquinho para a gente. Mas antes disso, eu queria que você se apresentasse, que você contasse o porquê que você foi atrás de informações sobre a dislexia, né? Contasse um pouquinho a idade da tua filha, para ver se alguma dessas mães, com certeza, vão se identificar com você. Certo. Meu nome é... Prefiro que me chamem de Angélica. Meu nome é Maria Angélica, né? Mas prefiro que me chamem de Angélica. Eu moro na cidade de Salvador, na Bahia. E sou mãe da Maria Luísa. Sou mãe da Maria Luísa, ela tem 7 anos. E, assim, foi bem interessante, né? Porque quando Malu, ela tinha... Desde bebê, ela foi diferente da minha mais velha, da Maria Clara, né? Então, assim, algumas coisas chamavam um pouco a atenção, mas a gente acreditava que era dentro da normalidade para aquela faixa etária, né? Então, assim, ela quando bebê, ela sempre falou meio que aquela vozinha assim meio de criança, né? Que a gente fala, né? E Maria Clara não, ela sempre falou as palavras corretas. Ela nunca pronunciou errado, porque eu nunca ensinei errado, porque eu já sabia do prejuízo que isso poderia ter para as crianças. E aí, Vai falando. se prolongou mais essa fala dela, dessa forma. E quando foi com uns 4, 5 anos, eu comentei com meu esposo, eu disse, olha, Dani, a gente precisa encaminhar a Malu para fono, porque eu acho que já teria dado o período, tipo, de bebê, da infância, da primeira infância, para ela ter feito essa transição. E ela não fez, ela não melhorou essa fala. E ela falava meio tipo cebolinha, assim, trocando algumas letrinhas, o sonzinho um pelo outro. E a minha... Eu não sou da área da educação, né? E eu ficava meio perdida, sem saber como auxiliar ela. Eu corrigia quando eu achava necessário e tal, mas não estava surtindo efeito. Aí fomos procurar apoio psicológico, apoio da fonoaudióloga, pensando, né, que só era, tipo, ela fala errado, logo ela vai ter dificuldade na hora de escrever. Tipo assim, eu acreditava 100% que era isso. Aí, tá, nós fomos para os profissionais e passamos por vários, né, porque até você encontrar alguém que você consiga ter um atendimento, e você entender também o que é que a criança precisa, né, adequado, é difícil. E começamos essa romaria. Aí foi quando ela foi passar o final de semana na casa das tias e uma prima dela, que já é adulta, né, ela comentou comigo à noite, quando eu fui buscar elas, ela comentou assim, Angélica, você não acha que... Você já pesquisou se Malu não pode, já conversou com a fono, e se existe a possibilidade dela ter dislexia? E essa prima dela, ela é psicopedagoga. Aí veio aquela coisinha assim na mente, será? Mas, Aí eu disse, bom, eu não sei. mas você já Não, sabia o que era dislexia? não, eu não tinha noção do que era dislexia. Eu nunca tinha ouvido falar. Eu já tinha ouvido falar na questão do autismo, que é uma
é muito comentado hoje em dia, né, que os pais, eles têm eles mostram muito para a sociedade e lutam pelos direitos dos autistas. Eu conhecia alguns outros distúrbios, eu acho que é o TOD, né, outros, mas o hiperativo, ser hiperativo também, TDAH, mas a dislexia eu nunca tinha ouvido falar. Aí eu disse, bom, aí a gente estava entrando para comer em um local, aí eu disse, eu fiquei tão encucada com aquilo, aí eu disse, eu tenho que descobrir o que é isso. Aí eu já joguei no Google, aí comecei a buscar informações no YouTube, e eu estava lá sentada com a família, mas olhando, lendo, pesquisando, analisando, buscando informações, porque era necessário ter informações, que você não tem como ajudar alguém se você não sabe o que é. O primeiro ponto é isso. Tipo, a criança está com a dor, certo? Uma dor aonde? Você vai levar para quem? Então, como é que eu posso encaminhar ela ou buscar uma ajuda se eu não sei como ajudar? E aí eu fui buscar recursos, meios. Paralelo a isso, ela estava com um atraso. Tipo assim, do ano anterior para esse, ela passou sem ler e sem escrever. E a gente acreditava que era uma dificuldade momentânea, né? Tipo assim, que com reforço, com alguma coisa fosse surtir o efeito que a gente esperava. E já estávamos chegando, e ela foi para a escola, então ela estudava pela tarde, ela fazia reforço pela manhã, e eu não estava vendo resultado. Ela fazia acompanhamento com a fono, ela fazia com a psicóloga, e a gente não estava vendo resultados, efeito, melhoria, avanço nenhum. E aí, quando ela me falou isso, eu disse, nossa, será que pode ser isso? E eu comecei a pesquisar naquela noite mesmo. Pesquisei, fucei. Aí eu encontrei você. Naquela noite eu encontrei você. Aí eu disse, nossa, tem alguém que está falando aqui sobre... Você encontrou aqui no Instagram. No Instagram, Aí eu comecei a seguir. Aí eu disse, nossa, se tem alguém que está falando especificamente sobre como... Interessante, né? Enfrentar a dislexia, eu preciso entender como é. E eu comecei a ver os posts, os reels, e fucei. Aí em um deles, você comentou sobre o YouTube também. Aí eu fui lá também no YouTube. E aí foi interessante, porque eu estava vivendo tudo, digamos que assim, né? Ao mesmo tempo, né? Todo esse contexto ao mesmo tempo. E eu estava comentando com minha esposa, olha, eu não estou achando que está surtindo efeito o reforço, porque está esgotando muito ela, essa rotina está muito puxada, ela tá chegando, ficava de olhinho fundo, está cansando muito ela e tal. Aí ela chegou, e eu comentando com ele, só com ele, e ela chegou para mim e disse, mãe, eu não quero mais ir para a banca. Ela chegou assim e falou, eu não quero mais ir para a banca. Aí eu perguntei, tá, Malu, mas por que você não... Banca seria o reforço aqui, que aqui em Salvador chama banca, né? Mas geralmente chamam de reforço. Mãe, eu não quero mais ir para a banca. Aí eu falei, mas por que você não quer ir? Aí ela disse, mãe, porque lá é uma professora para vários alunos, e eu sempre tenho que esperar a pró ensinar para todo mundo, para poder me ensinar. Aí ok. Eu falei, ok, tudo bem. Então, como é que você quer fazer agora? Aí ela disse, eu prefiro que a senhora me ensine. Porque é você só para mim, quando você ensina. É você para mim. Eu não preciso esperar ninguém. Aí eu disse, então tudo bem. Então, se você quer assim, eu vou conversar com a sua pró e vou tirar você da banca e a gente vai estudando em casa. E o que eu não souber te ensinar, eu vou tentar buscar meios para te ajudar. Combinado? Ela combinado. E aí combinamos o horário do estudo dela, todos os dias, geralmente aquele horário, e fomos indo. E ela pegava no lápis assim. Tipo assim, ela, tipo, a gente pega assim, né? Deixa eu dar pra cá. Pronto. A gente pega assim, ela pegava assim, no lápis. Nossa, assim. E na escola, na escola ninguém tinha ensinado ela a pegar assim? G5, a gente sempre chamava a atenção dela, mas ela escrevia assim. Não tinha meio de fazer ela escrever normal. Aí eu comprei aquele apoio que você põe os dedinhos. Sim. Eu não tô com ele aqui. Eu comprei aquele apoio que você compra até pela Shopee, em vários Amazon Prime, que você põe os dedinhos, passa o outro por trás, né? Eu comprei esse apoio. Sendo que ela não se adaptou a esse apoio. Ela usava meio que forçado, não queria usar. E eu disse, poxa, agora eu não tenho mais o que fazer.
eu não tenho mais o que fazer, né? Eu disse, mas tudo bem, você escrevendo assim, mas você escrevendo, tá tranquilo, vamos seguindo. E eu fui seguindo. E aí, para quem está na live, se tiver com o mesmo problema, busca lá no Instagram da Carol, que vai ter o vídeo que eu estou falando. Aí ela falou, um belo dia, ela virou e falou, seu filho, ele tem dificuldade para pegar no lápis? Aí eu disse, ai, tenho. Aí eu disse, ai, tenho. Aí você disse, então eu vou ensinar um exercício que em algumas semanas o seu filho vai estar segurando no lápis direito. Aí aquilo dali foi para mim, nossa, tem solução. Aí eu assisti o vídeo e tal, aí depois teve um outro com a musiquinha, e aí eu chamei Malu para conversar. Aí eu disse, olha, Lu, eu tenho agora um jeito novo para te ajudar a pegar no lápis. Mas a gente vai fazer um combinado, que você só vai pegar no lápis desse jeito. Você não vai pegar no lápis de outro jeito. Porque aí eu expliquei para ela que o cérebro precisa da automação, né? Da linguagem dela, né? Tipo assim, para que ela entendesse que tinha que ser daquele jeito, ela tinha que repetir aquilo ali várias vezes, até o cérebro dela entender que era daquela forma, para poder ser automático. Para quando ela fosse pegar no lápis, ela já ia pegar de automático daquele jeito. E aí era tudo bem, mãe, combinado. E aí nós fizemos o nosso combinado, e aí eu, a bolinha, né, botei nos 3 dedinhos, ensinei a ela a pegar no lápis, e aí ela foi. No início a letra estava fraca, não estava firme, cansava, aí tranquilo, tudo bem. A gente dava pausas, intervalos, para poder ela, como ela fala, né, que o cérebro dela cansa, né? Ela diz muito isso, assim, ai, mãe, meu cérebro cansa. Eu disse, tudo bem. Você quer uma pausa? Ela quer. Você quer uma pausa grande ou uma pausa pequena? E a gente vai conduzindo de acordo com a necessidade dela. E hoje ela pega assim. Então, só disso, eu posso dizer que já foi uma vitória, né? Porque ela não pega mais um lápis diferente do que as outras crianças. Ela pega no lápis do jeito correto, na pega normal. Mas também se não pegasse, estava tudo bem, porque a letrinha estava indo, né? Então, assim, assim, muito feliz. Eu fico, assim, com os avanços dela. Eu fico, assim, simples, né? Parece que é uma coisa boba, né? Mas importantíssima. Simples. Olha, isso porque nossa, assim... a Angélica, ela estava no início, só ela não tá, não, a gente nem chegou ainda na parte que ela participou da semana. Não. Isso foi um avanço só vendo os conteúdos, para você os conteúdos que a gente está aqui não é de brincadeira, eu estou aqui não é porque a gente quer ser blogueirinha, não. É porque a gente quer passar informação verídica, porque eu sou psicopedagoga, informações científicas, com a comprovação científica, e coisas que funcionam, que já foram testadas e que funcionam. Por isso que a filhinha dela agora está escrevendo bem, porque ela fez o teste, ela comprovou, ela viu que realmente teve resultado. Então, vocês vão, devagarzinho, vocês vão ver o progresso dessa mulher, que não foi só com a filha, foi com a mãe também. Isso! É muita coisa assim, nossa. E eu fui vendo o retorno dela em casa. Então, tipo assim, ela tinha passado um mês na banca, no reforço escolar. Ela tinha passado um mês no reforço. E a gente não tinha tido muito resultado. Tá. Sobrecarregava ela, tinha o tempo de ir, o tempo de voltar. E acabava que ela cansava muito. E em casa, vamos colocar o tempo total da intervenção em casa. A intervenção que foi sendo feita aos poucos, com o material do feed, com o material do YouTube, em sequência do material da aula online, e agora, né, com o material do peraí, não conta ainda esse não, peraí. Não conta essa parte. Não conta ainda não, peraí, daqui a pouco. Não conta. Então tá bom. Então, com o material, com aqueles resumos maravilhosos, a Angélica foi uma das mães que postava resumo. Eu tô com ele aqui. Mostra. Olha, gente, os meus... para vocês verem aqui. Aqui foi da aula 1. Tá vendo o que eu fazia? Aí, deixa eu botar aqui. Aí aqui, eu gosto de falar e gosto de escrever também. E aí eu fui escrevendo, ó. Vocês estão vendo? Eu fazia os meus resumos
Tipo assim, eu escrevia tudo que eu estava importante para mim. Da aula, tá vendo? Eu saí escrevendo tudo. Eu peguei um caderno, tipo, que tinha em casa, com folhas disponíveis para escrever, porque as minhas filhas são tipo formiguinha com papel, né? Não pode ver um caderninho com uma folha que elas vão rabiscar. Aí eu fui fazendo e eu ia, né? Eu Maravilhoso, ia. maravilhoso. Aí depois desse conteúdo, eu fazia um menorzinho, né? Porque não dava. E o meu menorzinho já era grande, né? Então eu tentava dar uma reduzida. Resumir. E aí eu tentava Maravilhoso, reduzir e maravilhoso, porque postava. Porque, tipo assim, eu lembro que você falou assim para mim. Não, na primeira aula, acho que eu não postei, né? Aí eu dizia assim, eu não vou postar porque eu acho que eu não vou conseguir. Eu falava assim, eu acho que eu não vou conseguir fazer porque, talvez eu não consiga fazer um resumo legal, porque a gente, quando fala em resumo, em uma redação, a gente já pensa em vestibular, em Enem. Aí eu disse, eu não vou conseguir. Aí eu disse, eu não vou conseguir, eu ainda vou passar vergonha que um monte de gente vai ver. Aí depois eu disse assim, nossa, mas ninguém me conhece. Então, o que eu me apeguei foi nisso. Eu disse, olha, ninguém me conhece. Se não ficar legal, a prova vai ler e ninguém me conhece, tá tudo bem. Tipo assim, o trauma da infância. do que passou, da infância, do que eu passei, né? E aí, pronto. Aí eu fui, eu só fazia e postava. E aí eu peguei ainda uma dica que você deu, que você falava assim, escreve. Escreve tudo que você achar importante, escreve. Escreve bastante. E depois você faz o seu resumo. E eu fazia isso, eu escrevia. Você falou ainda da questão da importância, que estava melhor o assunto, tudo. Eu disse, pô, realmente eu estudava assim. Eu sempre estudei muito escrevendo. Eu disse, tão tranquilo. E me foquei. Naquele dia, naquele horário, eu parava o que eu tinha que fazer para tanto assistir a aula como para estudar. Porque primeiro o conhecimento sobre a dislexia tem que estar com a mãe ou com o pai ou com o responsável para entender como vai fazer a intervenção com a criança. Para só assim depois você conseguir ajudar a criança. Não tem como ajudar a criança sem você saber como é que vai ajudar, como é que você vai fazer a intervenção, entende? Então, a busca pelo conhecimento de descobrir, primeiro ponto, o que é a dislexia, como ela funciona, qual é o tipo, né, da dislexia, o grau, e muita informação que não dá para falar aqui, tanta coisa, eu só consegui ajudar a Malu e ter um desenvolvimento quando eu tive o conhecimento do que era, quando eu descobri o que era, quando eu descobri como funcionava, entende? Então, assim, é primordial os pais darem esse primeiro passo, porque é um processo que vai ajudar principalmente a criança, que é o nosso bem maior, né? E por tabela, ajuda a gente, porque, tipo assim, me ajudou muito, né? Você vai desbloqueando, né? E você, querendo ou não, você quebra aquele ciclo vicioso. Porque eu passei por algumas situações que eu até contei para a turma, a minha turma, né? E eu não queria que, desde sempre, antes do curso, que isso se repetisse nas minhas filhas. Então, assim, eu tive muita dificuldade quando eu era criança de algumas coisas e eu não quis que isso fosse reproduzido para elas. E eu fui trabalhando de forma que não fosse reproduzido. Então, assim, a minha mais velha, ela hoje, ela é uma menina muito inteligente, ela só tira notas boas, 9, 10, e ela não tem, até então, graças a Deus, nenhum tipo de transtornos. Já a Malu é uma criança atípica e ela não está com laudo fechado, mas a gente sabe que tem alguma questão neurobiológica, né, de dislexia, e a gente está caminhando para fechar esse laudo. Então, assim, e aí quando eu fui fuçando, eu já passei por isso. Rapaz, eu acho que você não tem como, você é como se estivesse vivendo um déjà vu. Eu acho que eu já vivi isso, eu acho que eu já passei por isso. Eu acho que eu era assim, entende? Para você ter noção, mais ou menos no mesmo período que Malu, eu passei por dificuldades na escola. Quase que na mesma série. Eu estava pensando nisso ontem,
porque foi justamente do primeiro para o segundo ano. E para você ter noção de como isso impactou na minha vida, eu ainda lembro, eu tenho hoje 35 anos, eu ainda lembro do nome da professora. Olha. Entende? Sendo que as minhas dificuldades eram diferentes das dificuldades de Malu, mas querendo ou não, eram dificuldades, entendeu? Então, assim, antigamente, em 1900 e bolinha, não tinha os recursos que a gente tem hoje. É que nem a gente estava falando, né? Se a gente não tem um nome, como é que vai tratar? É impossível. Impossível. Né? Me fala, então, assim... me fala uma coisa. Agora a gente passa para... Saiu da parte dos conteúdos gratuitos, saiu da parte da semana gratuita, aí você entrou dentro da mentoria, entrou dentro do curso. O curso chama Aluno de e para entrar nesse curso foi um processo, né? Porque... Nossa! E ficamos com uma série de questões, né? Porque, assim, se você parar para analisar, não é fácil para ninguém. Financeiramente, todo mundo está com algum problema financeiro, é um valor que não está orçado dentro do seu orçamento e tal, não está esperado. Por menos que seja, por mais que tenha facilitações, é difícil para todo mundo encaixar, principalmente quando a gente está falando de criança, quem tem filhos. Então, assim, mas aí vem o ponto da importância que é o investimento em conhecimento, primeiro ponto, para poder auxiliar a criança. Porque esse curso, quem vai fazer não é a criança, mas ela vai ser beneficiada. Entende? Então, assim, outra coisa, nesse curso, ele não... primeiro ponto, você não vai encontrar esse curso em outro local. Todos os conteúdos que tem nele, com tudo que abrange dentro desse curso, com todas as necessidades supridas, você não vai ter. Não tem como dizer tudo que tem no curso. Mas tem aquele lance da garantia, né, Carol? Sim. Se você não gostar, que é impossível, devolve, entendeu? Então, assim, eu entrei na base do sacrifício. Eu lembro que tinha um compromisso, algum pagamento na época para fazer, e eu fiz o primeiro, foi. Meu esposo nem sabe disso. E aí eu fiz... Tá lá abaixo. Eu disse para ele assim, olha, eu vou fazer um curso e tal, mas não comentei com ele mesmo do como estava sendo resolvido, né, de como estava sendo resolvido. E foi, tipo assim, tirei uma parte do valor do pagamento, eu disse, Deus proverá, é pro bem maior da Malu, e vai dar tudo certo, no final. Simples assim. Entreguei na mão de Deus. E fui. E aí, depois, e assim, sempre vão ter problemas. Sempre vão existir circunstâncias. Mas se você não priorizar o que é melhor, isso nunca vai acontecer. Sim. Se você não der o primeiro passo, você não vai conseguir fazer a sua caminhada. E o curso é justamente para isso. Porque olha a minha luta antes do curso. Era seguir um monte de gente, com um monte de conteúdo, via um monte de vídeo no YouTube, no Instagram, no Google, pesquisava um monte de coisa, para tentar ver ferramentas, meios, suporte para ajudar a Malu. Porque o meu foco era, eu preciso ajudar a Malu a ler e escrever. Sabe o que acontece? Quando a gente chega, no caso, no dia que eu fui buscar ela, e a gente se depara com a situação seguinte, mãe, e aí, Malu, como é que foi na escola hoje? Ah, mãe, foi legal. Ok, legal como? Legal como? Ela disse, mãe, foi legal, brinquei e tal, fiz atividade. A prof fez leitura com todo mundo, mas ela não me chamou para fazer leitura. Quando você se depara com essas situações, você não quer que seu filho passe por situações vexatórias. Você não quer que ele seja excluído. Sim. Entendeu? Você quer que ele esteja equiparado, junto com a turma, andando junto, caminhando junto. Então, assim, eu não queria que ela viesse para mim com essa queixa de novo. Então, eu fui na corrida, que nem eu falei lá atrás, eu fui na corrida contra o tempo, para poder ajudar a Malu nisso daí. Então, o curso, ele faz justamente isso. Ele encurta o caminho da sua jornada. Tipo assim, você não precisa passar pelo que eu passei. Fazendo curso, encurta o seu caminho, está tudo lá. Disponível. Está tudo lá. Só é você fazer o seu curso, absorver o conteúdo e aplicar. Então, assim, eu não tenho como... eu comentei ainda com Carol, esse curso é impagável. Oi. Eu disse, é impagável, porque você tem a segurança, primeiro ponto, que você está bem assessorado, você tem uma pessoa que vai andar do seu lado, que não vai soltar a sua mão, e tem ainda um grupo de mães de troca.
Tipo assim, Carol, além de também ser disléxica, ela ainda é mãe de uma criança disléxica que ela já aplicou tudo. Então, assim, vai dar certo, entende? Então, assim, eu realmente não tenho palavras, assim, para agradecer, porque eu tô vendo a melhoria diária, tipo assim, Malu. Posso mostrar, Sim, Pro? claro. Olha o que Malu fez, a letrinha dela. Oh, meu Deus, coisa mais. Esse aqui é o que você tinha me falado ontem. Ontem, aham, foi Malu que Que fez, lindo. tá Conta, vendo? conta, conta o que que é para as mães entenderem. Ah, tá. Aqui é uma das ferramentas que a gente aprendeu. Aqui foi o mapa mental que ela fez. Ela fez brincando, sem nem saber que era um mapa mental. E aí ela fez, tipo, aqui no meio é a vogais, né? E aí a gente foi puxando cada vogal. Tipo, aqui a letra A, que é a que ela botou de anjo. E aí ela gosta muito de desenhar, então ela desenhou um anjo, tá vendo? Sim. E aí ela fez a letra E, e aí eu pergunto para ela, é de quê? Aí ela sugere, aí ela falou assim, é de escola. E aí ela desenhou a escola, e as criancinhas indo para a escola, tá vendo? Sim. E aí o I, ela pôs I de igreja, e desenhou a igreja, Maravilhoso. e ela fez o O de ovo, tá vendo o ovinho? Ai, ela é muito boa. E ela fez o O, ela fez o U de uva, e aqui ela escreveu o nome dela, e ela enfeita o nome dela do lado, Malu, que é o jeito que ela gosta de ser chamada. Tá vendo aí? Pronto. Maravilhoso, maravilhoso. Não é? Eu fico Ela emocionada. fez esse Olha que é, lindo. o sensorial, a gente pegou macarrões, ela gosta muito de atividade manual, as meninas. Aí ela pinta, cola, ela adora. E depois ela passa a mãozinha aqui. Aí com esse daqui, a gente vai cortar aqui no meio, que ela deu a ideia, para a gente fazer tipo um de adivinhação, Sim. sentindo. Sabe como é? Aí a gente vai cortar, embaralhar, e aí passar a mãozinha para poder sentir. Porque sabe o que acontece? O que o curso também ajuda? A você entender o que é que o profissional, quando a criança sai lá de dentro da sala, que o profissional chama você, ele fala assim, aí você pergunta assim, como é que foi a terapia de hoje? A pessoa, foi legal e tal. Olha, em casa, a fundo dela falava muito isso, antes eu não entendia, hoje eu entendo. Faz atividades sensoriais com ela. Aí você não sabia o que que era. Gente, eu vou para onde? Faz atividades sensoriais para ela. Aí ela falou tanto que eu disse, sensoriais como? Aí ela disse, sensorial e tal, compra areia mágica. E aí eu comprei essa areia mágica, mas foi uma bagunça dentro de casa. Eu disse, gente, se eu soubesse que era isso, eu tinha comprado, eu tinha pego a farinha de trigo, que era mais fácil de se trabalhar, que é um negócio suja tudo e gruda na mão. Enfim, Massinha. a gente vai Massinha é bom aprender também. a massinha e a gente foi aprendendo os termos que o médico utiliza nas terapias e quando ele manda atividade para fazer em casa e dá seguimento, você vai saber o que é, você não vai ficar em dúvida, meu Deus, o que é isso, o que é aquilo, porque você já vai estar habituado com essa linguagem, Sim. entende? Então, Deixa eu te assim, falar uma coisa. Fiquei muito emocionada, porque ver, ver o que você está aprendendo, passando isso para o papel, para o real, né? Pro vamos ver se pro funciona mesmo. Né? Saber que a conexão de cores com os desenhos e com as letras fazem todo o sentido para o cérebro do disléxico. Isso é, exatamente. isso é maravilhoso, é maravilhoso. Ver o trabalho sendo feito, sendo, né? Nossa, isso para mim, isso me emociona muito, porque eu sei que, como eu já tinha te falado antes, né? Esse curso é um curso que veio do céu, que Deus que falou, olha, você tem essa bagagem, você aprendeu isso, agora você não pode ficar com isso para você.